Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pai, é no teu nome, Senhor, que mais uma vez, Pai, aqui está o teu filho, vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, a vida dele poderosamente, para que nós possamos sair daqui, Senhor, alegres, Pai, com uma palavra abençoada para os nossos corações. Eu abençoo, Pai, a vida do teu filho, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém, querido? Amém. Aproveita a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis 22. Glórias a Deus. Desde já louvo e glorifico a Deus por mais esta oportunidade de poder estar na casa do Senhor, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso que tem nos contemplado, esse Deus misericordioso em nossas vidas. Louvo e glorifico a Deus por edificar uns irmãos que precisou estar na casa do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Livro de Gênesis 22. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E louvo e glorifico a Deus pelos nossos pastores. Mais esta noite, podendo ministrar a palavra do Senhor, sendo um canal para trazer a palavra de Deus para o coração da igreja nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Gênesis 22 vai nos dizer: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Até aqui, meus irmãos, glórias a Deus, e você pode tomar o seu assento. Amém. Louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu quero estar compartilhando, que Deus tocou em meu coração nessa noite, para estar compartilhando juntamente com os irmãos, é a respeito do filho de Abraão, Isaque, uma promessa, a qual, se nós voltarmos no capítulo 2 atrás, a sua esposa Sara está pedindo, clamando a Deus a um filho, e esse filho vem, e é esse Isaque o qual Deus está pedindo a Abraão. Onde nós vamos chegar através dessa mensagem? O que Deus quer falar conosco nessa noite? O trabalhar de Deus é um trabalhar que nós jamais vamos entender, jamais temos a capacidade de entender o que Deus faz em nossas vidas. Mas todo trabalhar de Deus há um propósito. Todo propósito há uma vitória sobre as nossas vidas. E o que nós temos que nos atentar é a respeito desta mensagem que Deus quer nos mostrar. Deus prometeu a Sara que esse filho, ela teria esse filho, apesar da sua longa idade, ela teve esse filho. E agora Deus vai pedir a Abraão que venha oferecer esse filho em holocausto. E ele, como um servo, como uma pessoa que entende esse Deus maravilhoso, que é obediente à palavra desse Deus, sem questionar em momento algum, pega o seu filho, amonta o deslocamento com seu filho, não fala nada da sua esposa e vai, servo obediente. Para nós, meus irmãos, o que isso vai nos ensinar nessa noite? A sermos cada vez mais obedientes à palavra do Senhor. Deus tem falado tanto com a sua igreja, tem mostrado para a sua igreja o caminho que Ele quer, as bênçãos que Ele tem para a sua igreja, mas muitas das vezes a igreja está desatenta, desapercebida, não presta atenção, deixa passar, muitas das vezes só se atenta aos bens materiais, muitas das vezes as finanças, só isso, muitas das vezes que a igreja se atenta, e muitas das vezes Deus está orientando a sua igreja: não vai por esse caminho, filho meu, que você vai se machucar, que você vai ter decepções, vai ser mais trabalhoso para você voltar, mas a igreja muitas das vezes não se atenta a isso, sai, desvia, ou não entende, não presta atenção. Mas nessa noite eu creio que Deus nos reuniu aqui, porque aqui está uma igreja que persevera, uma igreja que está atenta ao chamado de Deus, aos propósitos de Deus, aquilo que Deus quer em nossas vidas. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, meus irmãos. Glórias a Deus. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia mais nessa caminhada,
Que Deus possa estar nos capacitando cada dia mais, porque os dias são maus. Os dias são maus e cada dia está sendo mais difícil da igreja permanecer buscando, da igreja permanecer em santidade, da igreja ter os ouvidos atentos à palavra de Deus. O diabo tem investido pesado contra a igreja de Cristo, contra os filhos de Deus, contra os planos e projetos que Deus tem em nossas vidas. O diabo está furioso, o diabo quer parar a igreja, o diabo está trazendo tristeza em nossos corações, está trazendo angústia, desânimo em nossas mentes, em nossos corações, está colocando muitas das vezes barreiras, obstáculos para nos parar. E o que nós temos que fazer cada vez mais? Avançar, Aleluia. E avançar. Somos Amém. soldados de Cristo, somos selecionados, somos chamados, estamos sendo instruídos para uma guerra invisível, uma guerra que não é contra o meu irmão da direita, não é contra o meu irmão da esquerda, é uma guerra celestial, é uma guerra contra espíritos. E como nós vamos nos revestir, como nós vamos nos capacitar, é através da palavra de Deus, é através da obediência, é fazendo aquilo que vai agradar a Deus. Como foi falado aqui, Deus está conosco todos os dias de nossas vidas, até o momento, desde o momento que nós nascemos, até o momento que nós vamos ser recolhidos dessa terra, Deus está conosco, vai estar conosco todos os dias. Glória a Deus. Queira nós ou não, Ele vai estar. Você querendo ou não, Ele está. Você fazendo coisa errada ou não, Ele está do seu lado. É Ele, é o Espírito Santo que está nos ajudando, que está nos instruindo, que está nos capacitando, que está abrindo a nossa mente, o nosso coração. É o Espírito Santo. E como foi falado que Ele está do nosso lado todos os dias, e muitas das vezes nós não nos atentamos a esse fato, que Ele está do meu lado neste momento, Ele está do seu lado nesse momento, porque Ele é um Deus que tudo vê, tudo contempla, tudo Ele sabe. E muitas das vezes nós não pedimos, nós não queremos, muitas das vezes, esse Deus que quer o melhor para cada um de nós. Somos filhos do Senhor, temos uma herança no céu, e o diabo não quer que isso venha acontecer, meus irmãos. O diabo conhece o céu, sabe das maravilhas que Deus tem preparado para nós. O que nós temos que buscar a cada dia mais em nossas vidas é almejar esse céu maravilhoso, onde não há dor, não há tristeza, não há angústia, onde o que nós temos que fazer é só adorar esse Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se nós pararmos e analisarmos, meditar, tentar imaginar esse céu maravilhoso de ruas de ouro, tudo lindo, tudo maravilhoso, os anjos contemplando a Deus, como isso é tremendo. Glória a Deus. E o diabo tem cada vez mais ofuscado essa nossa ida ao céu, esse propósito que Deus tem para os nossos corações. O diabo tem cada vez mais ofuscado a salvação da igreja, tem cada vez mais levantado muros, barreiras, obstáculos, colocado desânimo na igreja. Deus é maravilhoso, Eu creio. Deus é tremendo. Aleluia. Muitas das vezes, quando nós pensamos em sentar, quando nós pensamos em eu vou parar, eu vou dar um tempo, eu acho que eu não estou legal para fazer a obra, eu acho que eu não estou capacitado o suficiente. A misericórdia de Deus nos alcança, Ele vai lá, nos levanta, nos coloca de pé. Aleluia. Ele fala: filho, eu quero te usar. Glória a Deus. Filho, eu conto com você. Aleluia. Que nós possamos, meus irmãos, despertar, que o nosso coração possa estar cada dia mais voltado para Deus, para as coisas celestiais, não para as coisas deste mundo. Aqui tudo é passageiro, tudo vai ficar. Aqui nós não temos direito a nada. Como a palavra de Deus nos diz, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não temos nada aqui, não somos donos de nada. E muitas das vezes nós nos matamos trabalhando. Não que isso é errado, não é errado. Você tem que trabalhar, você tem que trazer o sustento, você tem que pagar as contas. Mas nós temos que ter um limite em tudo em nossas vidas. Esse limite vai, meus irmãos, em nós priorizarmos a Deus. Quando Deus pede para Abraão levar seu filho,
de sacrificar seu filho. Deus queria ver até onde, Deus queria conhecer, queria ver, testar Abraão até onde o coração dele estava, porque esse filho era um filho da promessa que Deus prometeu para os dois. Aleluia. E nós, o que nós temos de valor, o que nós temos guardado aqui na terra, que muitas das vezes as pessoas falam, se tocar em tal parte, aí eu me transformo. Se chegar a roubar meu carro, se acontecer isso na minha casa, se acontecer isso com meu filho, aí eu não sinto que eu sou capaz. Nós temos que entender que nós somos capazes de nada. Deus deu, Deus tira, tudo é dele. Nós não mandamos em nada aqui, não somos donos de nada. Nós temos que louvar e glorificar esse Deus maravilhoso todos os dias. Amém. Pelo fato de nós acordarmos, respirarmos, termos saúde, temos um trabalho, temos um lar, uma casa, um descanso, temos um tempo maravilhoso para estarmos contemplando esse Deus maravilhoso, temos um pastor e uma pastora que estamos instruindo, que se doa por cada um de nós. Temos que contemplar isso, porque como presenciamos tantos ministérios aglomerados de pessoas, transbordantes de pessoas, mas não tem um cuidado especial, não são instruídos na palavra de Deus, não ensina que nós temos que priorizar Deus em primeiro lugar em tudo, não prioriza isso, não ensina a igreja o caminho certo. O caminho certo, meus irmãos, é estreito, a caminhada é estreita. Só passa eu, só passa você, não tem como eu carregar minha esposa, não tem como eu carregar meu filho, é individual esse caminho. Aleluia. A salvação é individual. Eu tenho que absorver esse conhecimento, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Cada um de nós que estamos aqui temos que ter esse desejo. O nosso papel é falar, é ministrar, é instruir como o pastor e como a pastora tem nos instruído. É mostrar através das revelações que Deus tem usado a vida deles para nos mostrar um caminho. Cabe a nós a decisão, cabe a cada um de nós escolher o certo. O diabo prepara a cilada, prepara as armadilhas, ele prepara o veneno, mas ele não injeta o veneno em você, ele não injeta o veneno em nós, ele prepara o banquete, tudo bonito, tudo perfeito, mas ele não te obriga a comer, é uma escolha sua, você decide o que você quer na sua vida. Toda manhã quando nós acordamos, nós temos essa decisão. Tem dias que não é fácil, temos lutas, todos nós temos lutas, temos problemas, todos nós temos problemas, conhecemos pessoas que dependem de nós, que contam com nós, mas cabe a nós, toda vez que nós abrimos nossos olhos, todo dia que nós saímos da nossa cama, decidir o que nós queremos para nossas vidas, o caminho certo, os planos, os propósitos de Deus, ou parar, ou desanimar, ou ficar deitado na cama, não levantar, não progredir, não lutar, ficar só deitado, não fazer nada. Cabe a cada um de nós, mas tudo tem uma consequência. Quando nós levantamos e vamos para essa guerra, há uma consequência, mas Deus está conosco todos os dias. Aleluia. Ele está pelejando por nós. Amém. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. É Ele que nos capacita. Mas quando nós decidimos ficar parados, quando nós decidimos não fazer nada, há consequências também a respeito dessa decisão. E Deus prova Abraão. Ele pega seu filho e vai para fazer o sacrifício no holocausto, sem questionar, não fala nada, não fala para sua esposa, só apenas obedece. É o que nós temos que fazer, meus irmãos, é o que nós temos que ser como igreja de Cristo, obedientes à palavra do Senhor, não questionar. Muitas das vezes nós queremos um serviço do nosso jeito, queremos uma porta de emprego do nosso jeito, e muitas das vezes Deus não concorda com aquilo ali, Deus não está naquela decisão, e nós questionamos Deus, e muitas das vezes achamos que Deus está errado, e é nós que estamos errados, é decisão nossa, e muitas das vezes nós quebramos a cara, tomamos decisões erradas, quebramos a cara. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Deus é misericordioso. Erramos, vamos seguir em frente, mas sendo mais atentos à palavra do Senhor.
sendo mais ligados na palavra do Senhor. Errar é humano, não somos perfeitos, quando nós erramos, temos altos e baixos, mas temos que ter forças para prosseguir. Se nós cairmos, levantarmos, sermos humildes, reconhecer o erro, reconhecer a falha. E a igreja de Cristo, a igreja que nós estamos vendo hoje em dia, não é desse jeito. A igreja que está se levantando não é uma igreja humilde, não é uma igreja obediente à palavra de Deus, é uma igreja do eu quero, eu posso, eu faço. Não coloca Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo como centro das suas decisões, não tem Jesus Cristo como prioridade, não tem esse Deus maravilhoso como prioridade em sua vida, não tem, é o eu. Cai, erra, levanta e prossegue no erro de novo. Uma igreja desobediente, uma igreja rebelde, onde é mencionada a palavra de Deus, onde Deus nos instrui e muitas das vezes não concorda com o que Deus está falando, sai do ministério, sai da presença de Deus, abre muitas das vezes um ministério próprio, achando que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo, e começa a encher de pessoas que estão no mesmo caminho, pessoas que estão totalmente erradas, que teve a mesma decisão dessa pessoa, e a hora que nós demos por conta, aquele ministério está cheio. Aí você volta de novo atrás ali, como começou aquele ministério ali, qual é a direção que aquele ministério tem. É tão simples de nós entendermos o que está acontecendo nesse mundo. Muitas das vezes nós questionamos Deus, como que pode Deus? Deus é misericordioso, Deus trabalha da maneira dele, mas não podemos deixar nos levar, não podemos ter a nossa mente, o nosso coração voltado para as coisas erradas. Somos instruídos na palavra de Deus, temos que buscar cada vez mais na palavra de Deus, a revelação de Deus, caminhar com a revelação de Deus em nossos corações. Mas a igreja do Senhor não quer mais estar buscando a palavra dele, não quer mais ter intimidade com ele, não quer mais ter minutos, horas de intimidade com Deus através da palavra, através de oração. Somos um ministério abençoado, como eu já mencionei aqui, nas quinta-feiras, quando nós nos reunimos aqui em oração, é grande o número de pessoas, é quase todas as pessoas que estão aqui, que estão na quinta-feira aqui orando. A oração, como a palavra de Deus vai nos dizer, é a chave para tudo, meus irmãos. A oração é onde o momento que nós vamos ter intimidade com Deus, é na oração que Ele vai estar revelando, que Ele vai estar nos mostrando, que Ele vai estar nos capacitando. Olha só que bênção, olha só o que Deus já tem feito nas quintas-feiras. Nós vamos ir para a sexta quinta-feira aqui, e Deus já tem se mostrado presente, Deus já tem operado. Olha só como que é gratificante você ver Deus trabalhar em nossas vidas, tantos pedidos, pedidos de oração que é apresentado ali, tantas curas, tantos milagres que Deus tem feito, Deus está contemplando ali. Aleluia. E é tão simples, é só ser obediente à palavra de Deus, é só nos colocarmos, é só priorizarmos esse Deus. É uma doação. O nosso corpo muitas das vezes está cansado, nosso corpo quer descansar, nosso corpo quer um sofá, quer uma cama confortável. Um domingo como hoje, o corpo queria, muitas das vezes, depois de um dia agitado, eu não sei como foi o seu dia de hoje, mas muitas das vezes o corpo quer estar num sofá ou numa cama deitado, descansando, mas o nosso espírito almeja pelas coisas celestiais, o nosso espírito quer estar na casa do Pai, quer estar na presença de Deus, quer buscar, quer se alimentar, quer ouvir essa palavra, quer um alimento para as nossas vidas. A palavra de Deus é um alimento para nós, é o que nos fortalece, é o que está nos revigorando. E a cada vez mais, meus irmãos, nós temos esse desejo de se alimentar da palavra de Deus. Aleluia. Não podemos viver só de milagre dos outros, contar milagre dos outros. Temos que ter experiências com Deus. Em tudo em nossas vidas há um propósito de Deus, seja na luta, seja no deserto, há um propósito de Deus em nossas vidas, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos instruir. Em tudo há um propósito.
Nós temos que entender, nós temos que ter o discernimento do que Deus está trabalhando em nossas vidas. Muitas das vezes esse deserto que nós estamos passando é uma decisão nossa, uma decisão errada que nós tomamos. Temos que ter a humildade de reconhecer, temos que ter a humildade de buscar consertar essa nossa falha e prosseguir, não abaixar a cabeça, não desanimar, não deixar o inimigo botar barreiras, colocar desânimo, não dar forças para nós. São tantas maneiras que o inimigo tem para nos parar, para nos barrar. Cada vez que nós somos convidados a ministrar a palavra de Deus, há um levante do inimigo sobre as nossas vidas. Cada vez que nós falamos que vamos à igreja, há um levante do inimigo sobre as nossas vidas, porque ele não quer que a igreja se alimente da palavra de Deus, ainda mais a palavra que nos instrui, uma palavra direcionada para nossos corações, uma palavra que vai nos transformar, uma palavra que vai ter mudança em nossas vidas. Ele não quer, ele se levanta, ele cria barreiras, obstáculos para parar o pregador, para parar a igreja de estar na casa dele. Hoje é um domingo, como o pastor falou, hoje o templo era para estar cheio de pessoas adorando o Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas que Deus possa nos fortalecer cada dia mais. Que o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é o nosso consolador, possa estar cada dia mais nos capacitando, colocando em nossos corações o desejo de estar fazendo a obra, o desejo de estar ajudando no ministério. Somos soldados de Cristo, como a palavra nos diz. Soldado é treinado para a guerra. Ninguém cria um exército para bonito, para desfilar só em 7 de setembro, para ter uniforme e armas, só para desfile. Todo exército é criado para a guerra. Todo exército é instruído para a guerra. Nós somos soldados de Cristo. Temos que nos capacitar cada dia mais para a guerra. Há uma guerra na minha vida. Há uma guerra na vida de cada um de nós que estamos aqui. Há uma guerra na vida da minha esposa, do meu filho. Há uma guerra na minha casa, na minha família. Há uma guerra, e nós somos soldados, nós temos que saber combater, temos que saber guerrear, temos que ter estratégias, temos que buscar estratégias, temos que buscar conhecimento. O inimigo nos estuda 24 horas, ele está ao nosso derredor nos estudando, buscando uma fraqueza, e nós temos que buscar 24 horas nos fortalecer, para que isso não venha acontecer, para que o inimigo não venha entrar na brecha. Não é fácil, não é fácil, mas como igreja em Cristo, unidos em Cristo, nos fortalecemos uns com os outros, intercedendo em oração. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai. E Deus quer nos mostrar nessa noite, meus irmãos, Deus quer falar em nossos corações, aonde está o nosso coração, a nossa mente, está no quê? Está nas coisas celestiais? Está nos bens materiais? Aonde estamos o nosso coração? Que nós venhamos cada dia mais nos apegar a esse Deus, que o nosso coração possa estar cada dia mais voltado a Deus, Aleluia. a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que em tudo podemos com Ele. Há momentos em nossas vidas que nós estamos desanimados, há um momento em nossas vidas que a nossa fé está tão pequena, há um momento em nossas vidas que nós muitas das vezes questionamos Deus, se Ele está conosco, se Ele é conosco, se vai ser possível aquilo acontecer. Questionamos Deus, muitas das vezes, o porquê não entendemos o trabalhar dele em nossas vidas e questionamos. Mas quantas vezes nós paramos e analisamos a nossa vida perante Deus?
como nós temos nos colocado perante Deus, aonde está o nosso coração e a nossa mente está voltado para Deus, e não fazemos isso, não examinamos isso, que nós vemos nos voltar cada dia mais e mais, que o nosso coração possa ser igual ao de Abraão, um filho da promessa que Deus prometeu para sua esposa, prometeu para ele, e ele pega sem questionar, sem falar nada, sem perguntar para Deus o porquê, e vai cumprir o que Deus tinha falado para ele fazer. Ele vai, faz todo o procedimento, e a hora que ele vai executar, Deus manda ele parar. E nós muitas das vezes nós fazemos o que Deus manda até uma certa altura, até um certo ponto, e quando começa a apertar, nós saímos fora. Quando começa a apertar, quando começa a ficar difícil, nós pulamos fora do barco. Quando começa a ficar difícil, nós olhamos para as barreiras, para os obstáculos, não olhamos para Cristo, não olhamos para Deus, e muitas das vezes nós questionamos, e muitas das vezes nós começamos a afundar, porque questionamos, não entendemos o trabalho de Deus em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória. Mas eu creio que Deus nos reuniu aqui nessa noite, porque essa palavra vai falar diferente em nossos corações. Essa palavra vai nos fortalecer nessa caminhada. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem clamado para Deus, mas eu creio que essa palavra vai falar diferente em nossos corações. Amém. Que essa palavra vai nos fortalecer cada dia mais, porque somos um exército separado, como a pastora Dani, o pastor Otto tem os pastores, trabalham com libertação, um exército de elite, uma tropa de elite, como eles são mencionados ali. Nós também somos um exército separado, meus irmãos, um exército diferente. Aleluia. Nós somos um exército, em tudo podemos, em nome de Jesus Cristo. Somos mais que vencedores. Somos um exército que Deus quer nos usar, que Deus conta com cada um de nós, que Deus quer nos capacitar cada dia mais, quer nos fortalecer, não quer que nós venhamos desanimar, que nós venhamos parar. É esse exército que Deus conta nos últimos minutos aqui na terra. O cenário está montado, só não vê quem não quer. E muitas das vezes a igreja de Cristo se apega com as coisas aqui da terra, que não se atenta ao que está acontecendo no mundo, não se atenta aos sinais que Deus está mostrando da volta de Jesus Cristo. Aleluia. O sinal está aí, está acontecendo, cada dia mais está apertando o cinto, cada dia mais está ficando mais apertado, e Deus conta com cada um de nós para ganhar almas para o seu reino, para ganhar nossos parentes, nossos entes queridos, para levar a palavra, como a nossa irmã mencionou aqui, falar de Jesus Cristo, dar um bom testemunho, sermos diferentes, somos um exército diferente, somos privilegiados, temos que entender que somos privilegiados. Aleluia, Jesus. Eu creio. E é tão maravilhoso, é tão gratificante quando nós falamos, quando nós mencionamos o que Deus tem operado aqui neste tempo, através da vida de cada um de nós que estamos aqui, através daquele momento que nós oramos, que nós clamamos ao Senhor, o que Ele tem feito em nossas vidas. É maravilhoso, é gratificante. Glória a Deus. Isso só nos leva a entender que somos dependentes dEle cada vez mais, que precisamos desse Deus cada vez mais, que não podemos mais andar sem esse Deus, sem esse Jesus Cristo maravilhoso em nossas vidas, que tudo que nós fazemos, colocarmos Ele como prioridade em nossas vidas, perguntar se é da vontade dEle que nós façamos. Aleluia, Jesus. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos instruir, Ele vai nos capacitar, porque somos filhos de Deus, somos filhos de
Deus. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Não cabe a nós questionar, não cabe a nós querer entender o porquê, só obedecer. Só obedecer ao Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nós possamos, nesta noite, ter um bom ânimo, aquele que muitas das vezes não tem forças para prosseguir na caminhada, que muitas das vezes não consegue sair da cama, como mencionei aqui, não tem forças para dar o primeiro passo, para renunciar aquilo que o diabo tem colocado em nossas mentes, em nossos corações. Nós possamos nos fortalecer nessa palavra, entender que tudo é de Deus, tudo foi Ele que criou, Ele deu, Ele tira, é tudo como Deus quer, é tudo no tempo de Deus, e que nós nos fortalecemos mais e mais em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E priorize mais a casa de Deus, priorize mais estar na presença do Senhor. Aleluia. Os dias estão passando muito rápido. Você levanta, você vai trabalhar, a hora que você já está almoçando, a hora que você se atenta, já deu 5 horas. Daqui a pouco você vai ver, já está na hora de dormir. Os dias estão passando rápido. Mas nós temos que ter um tempo, nós temos que priorizar, buscar, nos esforçar, ter mais comunhão com Deus. Porque tantas pessoas que nós conhecemos que não estão mais juntamente conosco, que não tiveram forças para prosseguir e pararam na caminhada, que muitas das vezes tomaram decisões erradas, que não ouviram a palavra de Deus, que foram desobedientes à palavra de Deus, que quiseram fazer do seu jeito, estão sem forças nessa noite para prosseguir. Mas que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Que Deus venha colocar em nossos corações o desejo, almejar em nossos corações o desejo de priorizar Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Que nós priorizamos a nossa salvação cada vez Amém. mais. Que nós vemos interceder uns pelos outros, nos fortalecendo. Se o irmão da direita não tem força, da esquerda ajuda, nos fortalecendo em Cristo, cada dia mais, ajudando o nosso pastor, a nossa pastora, a direcionar a igreja de Cristo, a fortalecer os filhos de Deus, porque grande é a luta do diabo contra as nossas vidas, para nos parar, para nos ofuscar, para não deixar nós estarmos falando do amor de Jesus Cristo, para não deixar nós falarmos desse Deus maravilhoso, que quer operar em nossas vidas, que é o mesmo Deus do começo, é o mesmo Deus do meio, é o mesmo Deus do fim, de Gênesis a Apocalipse, é o mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está do meu lado, que está do seu lado, que quer operar em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos ama. Um amor incondicional, um amor que não tem explicação, um amor que nós jamais vamos entender. Se Ele pedisse a cada um de nós, hoje, o que você mais ama? O seu filho, a sua esposa? Você teria esse amor que Ele teve? Você faria o que Ele fez por amor de cada um de nós? Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagou um preço de sangue por cada um de nós. Nós temos que nos atentar cada dia mais o preço que foi pago pela nossa salvação, o que Jesus Cristo fez por cada um de nós, o que nós éramos, o que nós somos hoje na presença de Deus, o que Ele tem contemplado em nossas vidas. Tudo por obra de Deus, tudo por misericórdia de Deus, tudo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo.
o valor de uma alma. Como só esse mês foi falado, foi cantado aqui, o valor de uma alma para o reino de Deus. Se nós pararmos e analisarmos o quanto é precioso uma alma para Deus, Aleluia. e que nós vemos nos fortalecer em buscar, em apresentar cada dia mais, em instruir no caminho do Senhor, pessoas, almas para o reino de Deus, salvação, mostrar o caminho. Não somos nós que vamos salvar, mas nós temos que falar. Quem convence é o Espírito Santo, mas nosso papel é falar, nosso papel é mostrar, é dar bom testemunho, falar desse amor, falar do que Ele tem feito em nossas vidas, o que tem, o que nos espera, o que nos aguarda. E o diabo tem ofuscado muitas das vezes isso. O diabo não tem deixado falar desse amor, desse Jesus Cristo, falar desse Espírito Santo que nos capacita, que é o nosso amigo, que é o Consolador, que tudo podemos através do Espírito Santo, é conversar com o Espírito Santo, é deixar Ele conduzir as nossas vidas. É o Espírito Santo que convence do pecado. Mas muitas das vezes nós não queremos, nós achamos que nós damos conta, nós achamos que é do nosso jeito, é como eu quero. Não é assim que Deus trabalha em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos conduz. Eu só estou aqui falando, ministrando, porque o Espírito Santo está me direcionando. Amém. Eu não posso nada, eu não sou nada, Amém. eu não consigo nada. É o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que traz a palavra, que fala em nossos corações. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, do certo e do errado. É o Espírito Santo que vai nos direcionar o caminho certo e o caminho errado. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Aleluia. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Deixar Ele nos conduzir. Deixar Ele nos levar no caminho. Não eu querer, não eu achar que eu posso, que é do meu jeito. Não. É o Espírito Santo que nos conduz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E a mensagem, meus irmãos, que eu queria trazer para a igreja nessa noite é a respeito desta passagem. Uma mensagem curta, mas uma mensagem direcionada para os nossos corações. Aleluia. Uma mensagem que possa ficar gravada em nossos corações, que nós possamos ficar martelando a respeito do que Deus quer de cada um de nós, do que Deus deseja para cada um de nós, o que Deus tem para cada um de nós. Nós possamos sair daqui diferentes, impactados, sentindo a presença do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo nos conduzir. Não venha ser mais uma reunião em nossas vidas, não venha ser mais um domingo, que não venha ser mais um culto, que não venha ser mais uma palavra lançada sem efeito. Mas eu creio que esta palavra vai falar, vai trabalhar em nossos corações, Aleluia. Amém. vai trabalhar na minha vida. Amém. Eu creio. Eu creio. Vai me instruir a cada dia mais, vai me capacitar, vai me fortalecer cada dia mais nessa caminhada, vai me ajudar. Aleluia, Jesus, porque esse Deus é maravilhoso. Glória a Ele nos ama. Deus. Um amor sem explicação, um amor que nós não conseguimos entender. Ele nos ama. Aleluia, Jesus. E eu convido você a se colocar de pé. Eu quero estar fazendo uma oração juntamente com os irmãos nesta noite. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos e glorificamos o Senhor, Deus. Somos gratos a Ti, Pai, por este momento que o Senhor preparou para a sua igreja. Que o Senhor nos preparou, Pai amado, através dos louvores, onde somos louvores para a sua honra e glória. E essa palavra, Pai amado, que foi direcionada para os nossos corações nessa noite. Essa palavra venha ficar, Pai amado, guardada em nossos corações, em nossas mentes. Que nós possamos cada vez mais priorizar a sua casa, priorizar o seu reino. Priorizar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Que nós venhamos nos fortalecer através da sua palavra. Nós possamos, através do Espírito Santo, cada dia mais
buscar forças para prosseguir, como soldados valentes para uma guerra, Pai amado. Nós possamos ser usados com autoridades espirituais dos céus, Pai amado, sobre as nossas vidas, que nós venhamos ser a diferença, Pai amado, nós venhamos ser a luz, o sal aqui na terra, Pai. Que o Senhor possa, com as suas mãos poderosas, abençoar cada filho seu que priorizou aqui na sua casa nessa noite, que entende, Pai amado, o chamado. Ó Deus amado e santo, que o Senhor possa ajudar cada filho seu, cada filha, cada jovem que aqui está nessa noite, capacitando, instruindo, Pai amado, cada dia mais, nos conduzindo, Pai amado, para o céu, Pai, para aquilo que o Senhor tem, para cada um de nós, Pai. Somos gratos a Ti, te louvamos e glorificamos, Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai amado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, é do Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo e o nosso consolador. Amém, Jesus. E amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas.